Bom dia, nono ano. Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo, falando do continente europeu. Nós iremos passar sobre os três setores econômicos da Europa, iniciando com a agricultura. Vamos falar também sobre o setor industrial, que são os dois, e por último a questão turística. Mas vamos focar principalmente no primeiro setor e segundo setor. Bom, vimos aí nas aulas anteriores que a Europa passou por um período de grandes conflitos, passando por duas guerras mundiais. Esses grandes conflitos destruiu toda a infraestrutura da Europa e ela veio nesse processo de reconstrução, de reorganização do seu território. Como vocês podem ver na tela, na Europa, o início do século XX foi marcado pela preocupação de produzir alimentos suficientes para atender a demanda da população. Vendo, o continente europeu, a gente tem a ideia, e mais precisamente, pessoal, é um continente pequeno que dentro desse continente pequeno tem inúmeros países, o que dificulta a esse continente produzir grandes quantidades de alimentos. Então a Europa, ela vem nesse início do século XX com essa necessidade de como produzir mais alimentos em um lugar que tem pouco espaço. Bom, vieram as revoluções industriais. Entre elas, essas revoluções industriais trouxe também um aperfeiçoamento genético de animais e sementes e a utilização de insumos agrícolas. Modificou de maneira de se praticar a atividade da agropecuária. Então, essa tecnologia de origem europeia possibilitou que a Europa produzisse mais alimentos em um menor espaço possível. Então, de primeiro momento, a Europa ela consegue suprir as suas necessidades. Na nossa próxima tela, a gente vai abordar a questão aí da pecuária, mas também não esquecendo a questão da agricultura. Então, o que ocorre, pessoal? A Europa, ela tem repetindo novamente, ela tem um pequeno território. Esse pequeno território é constituído de algumas áreas urbanas. Essas áreas urbanas, como ocorreu aqui no Brasil, atraiu essas pessoas do campo para a cidade. E como que a Europa consegue manter essas áreas rurais até hoje? É através dos subsídios. Então, o subsídio é uma ajuda financeira no custo da produção de cada agricultor. Então, na Europa, eu vou ter a presença de grandes famílias serem responsáveis por cultivos de algumas plantações aí na Europa. Por que essa ajuda, esse subsídio dos governos dos países europeus? Sem essa ajuda, as pessoas ficariam mais atentadas a ir para os centros urbanos. E como eu já falei para vocês no início da aula, a produção de alimentos já é algo preocupante na Europa. Então, se ela perde esses pequenos agricultores, ela vai acabar sofrendo com a falta de alimentos, como eu já falei para vocês.
Então, nesse século, a política agrícola europeia objetiva a produção de variados tipos de alimento. Então, hoje, a Europa ela se dedica a cereais, carnes, laticínios, frutas e algumas outras culturas, com elevada qualidade e em quantidade suficiente para atender a demanda interna. Os agricultores passaram a ser estimulados a, por exemplo, reduzir o impacto ambiental causado pelas atividades agrícolas. Importantes projetos foram adotados para viabilizar o papel dos agricultores em meio à maior abertura do mercado agrícola europeu. Então, olha só, vamos fazer lá recordar, né? Quando a gente foi lá no mercado municipal, a gente andou, viu algumas coisas ali no mercado municipal e viu a qualidade daqueles frutos. A qualidade daqueles frutos, ele é de qualidade de produto típico de exportação. Então não é um produto para nós. Ele é um produto destinado ao mercado exterior. E que mercado é esse? O mercado europeu. Então, nesse processo de reconstrução do continente europeu, o objetivo dos governos de lá para cá, do início dessa reconstrução, foi de ofertar uma qualidade de vida maior para a sua população. E isso também atinge a questão dos alimentos. Então, a Europa, atenção, né, que é importante dizer isso também. A Europa, ela tinha aquele processo de divisão, né? Ocidental, o lado ocidental capitalista e o lado oriental socialista. A gente vai ver isso nas atividades. Então vocês estão observando na tela o mapa dessa indústria. Então, como que ocorreu essa construção, essa característica do continente europeu? A gente sabe que o lado ocidental da Europa, ele era um lado capitalista, no qual recebeu grande ajuda norte-americana. No texto fala em torno aí de 5 anos. Então essa ajuda baseou na construção da infraestrutura, estradas, aeroportos e, consequentemente, de indústrias. E o lado oriental da Europa ficou para trás. Então, hoje, o que ocorre na Europa? O lado ocidental, ele tem uma pequena parcela de atividades rurais, mas ele praticamente não existe. Ele tem uma atividade industrial como domínio, como predomínio, ok? Já no leste europeu, a Europa oriental se caracterizou pela produção desses alimentos. Então a Europa ocidental é uma Europa mais desenvolvida. Lembre daquela regra: país desenvolvido é país industrializado. No leste europeu, como não houve esse investimento norte-americano, não houve uma reconstrução, essa reconstrução ela ocorreu de forma mais lenta, a Europa oriental é atrasada nesse sentido. Essa indústria, pessoal, até hoje na Europa é uma indústria de alta tecnologia, devido a pouca mão de obra na Europa qualificada para trabalhar nessas áreas. As indústrias na Europa têm a questão da automação, né, de robôs. A gente vai ver isso na próxima tela. Então, a reconstrução da Europa ocorreu em meio à divisão do continente, como eu havia falado para vocês. Em 1947, os Estados Unidos iniciaram o Programa de Recuperação Europeia, conhecido como Plano Marshall,
que objetivava auxiliar os países europeus aliados. Depois de cerca de 5 anos de ajuda financeira, os Estados Unidos, os países da Europa Ocidental conseguiram recuperar. Não demorou muito para que esses países começassem a expandir suas indústrias para outros continentes, mais especificamente para os chamados países subdesenvolvidos. Bom, na nossa. Então, por fim, nessa página, pessoal, da produção industrial, ao contrário do que ocorre na produção agrícola, em que a Europa ela necessita importar alguns produtos, na questão industrial, a Europa ela é potência, ok? Ela consegue desenvolver novos produtos com alta tecnologia, é uma indústria inovadora. Bom, essa indústria inovadora, ela tem as suas dificuldades. Que dificuldades são essas? Por ela usar muita computação, muitos robôs, ela acaba, com o passar do tempo, oferecendo um número menor de vagas. Então, a indústria na Europa, ela está passando por um rearranjo, mas ainda assim ela é considerada um continente de alto desempenho econômico e tecnológico. Então a gente sabe que esses países industrializados de hoje, eles estão passando por um processo de diminuir a oferta de empregos na indústria, e estão investindo em quê? Na inovação de novos produtos. Então, a Europa, como disse no texto anterior, ela industrializa o continente com sua parte industrial. Quando ela industrializa, ela começa a expandir a sua indústria para outros países subdesenvolvidos. Então, o que é as marcas automobilísticas, né? As principais do mundo são europeias. Mercedes, Audi, Peugeot, Citroën, Opel, são Ferrari, uma marca mais de luxo. Faça essa pesquisa, vocês vão perceber que essas marcas estão precisamente na Europa. Aos Estados Unidos cabe ter Ford, General Motors, as principais. Vai ter outras indústrias? Vai. Mas do tamanho de General Motors e Ford, não. Então a Europa ela é um centro importantíssimo na produção de novos produtos, no desenvolvimento de novas tecnologias. A gente, na aula de hoje, partimos aí, né, da página 247 e chegamos até a página 253. Eu peço para vocês fazerem os exercícios, realizando juntamente a leitura na íntegra desses textos. Um grande abraço para vocês. A nossa próxima aula na semana que vem. Até mais e obrigado.